Boa tarde, vamos começar agora a aula de conjuntos numéricos. E para falar sobre conjuntos numéricos, eu vou dar uma base sobre números e a contagem dos números e por que a gente tem tantos tipos de conjuntos numéricos. Antigamente, quando se começou a fazer as contagens de coisas, de objetos, de ovelhas. O início da contagem remonta a um tempo bem antigo, que é a contagem de ovelhas, contagem de vacas. E como não se tinha a escrita ainda, a forma como as pessoas tinham de contar as coisas era, por exemplo, ter um saco de couro de um animal e pedrinhas. Então, nessa região eles contavam, por exemplo, eles tinham 5 ovelhas e 5 galinhas e 5 vacas. Então, como é que eles faziam para contar? Eles pegavam um saco vazio e pegavam pedras no chão. Eles iniciavam um dia e colocavam, vamos supor que esse aqui seja o saco e cada um desses aqui vai ser uma pedrinha, na teoria, para entender um pouco. Aí eu iniciei o dia, eu tenho uma ovelha, coloco uma ovelha aqui. Tenho 2 ovelhas, coloco 2 ovelhas aqui. Tenho 3 ovelhas, coloco 3 ovelhas. 4 ovelhas e coloco. No final do dia, eu vou lá nesse saco, volto nas ovelhas e conto. Tô vendo uma ovelha, eu tiro uma pedrinha. Tô vendo outra ovelha, eu tiro uma pedrinha. Tô vendo outra ovelha, eu tiro uma pedrinha. Ah, tem uma pedrinha aqui, mas não tô vendo uma ovelha. Então eu tenho que ver se essa ovelha não foi morta por outro animal, ver se ela não fugiu para outro lugar, ver se outra aldeia não pegou a ovelha para eles, ou se ela saiu andando e foi para muito longe, coisas desse tipo. Existiam essa forma de contagem e não lembro se essa foi a primeira ou foi a segunda. A segunda forma de contagem era pegar um osso de um animal, vamos supor que essa caneta seja um osso, e eu contava as ovelhas e fazia um risco no início do dia. Uma ovelha, um risco. 2 ovelhas, 2 riscos. 3 ovelhas, 3 riscos. Aí eu pegava esse osso e no final do dia eu fazia a contagem novamente. Tinham 5 ovelhas no início do dia, então agora tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, tá faltando uma ovelha. Da mesma forma. Ou a contagem deu certo e coisa e tal. Esse é o remonte de quando começou a contagem numérica. E agora eu vou mostrar para vocês como a sociedade se desenvolveu em cada lugar, foi de formas diferentes. Vou colocar aqui só um momento, vou colocar a câmera aqui. A primeira, não lembro a ordem aqui, a gente tem na história da matemática nós temos que a primeira contagem foi feita pelos sumérios e os babilônicos reutilizaram a escrita dos sumérios, e os sumérios usavam a base 60. Depois eu vou falar um pouco sobre a base. Por exemplo, a base que a gente utiliza hoje é a base decimal. Aí também temos os astecas, os romanos, os egípcios, os sumérios, os maias, os chineses, os indianos, hindus, árabes. Vou mostrar aqui um pouco de alguma delas. Essa daqui é uma forma de escrita, considerando o 0. 1, 2, 3, 4, aos 5 já é um traço. Esse é um tipo. Agora vamos para uma segunda. Aqui eles representavam de 2 formas só, a unidade e a dezena. Esse traço aqui era a unidade e esse aberto aqui era a dezena. Então aqui é 1 e aqui é 11. Então aqui tem 1, 2, 3. Aqui a gente tem o 10 com 1 dá 11. Aqui vamos lá para o 15. O 10 com 5 dá 15. Deixa eu abrir mais outras aqui. Aqui também temos o romano, que é uma base um pouco diferente, né? Vai do 1, 2, 3,
Aí o 4 é o quê? O número 4 é o 5 seguido de um anterior a ele. É um pouco difícil de entender o sistema romano, que não é mais igual ao decimal que a gente está acostumado. E eles têm algumas regras também, por exemplo, aqui tem um x. Se a gente fosse colocar 1000, o x aqui vale 10. O 10 com traço em cima equivale a 10 multiplicado por 1000. Então seria 10.000. Entre outras formas. Vou colocar mais uma aqui. Aqui fala dos egípcios, dos maias, dos babilônios, dos chineses, dos romanos e dos árabes. Então pode ver que aqui nos egípcios são traços. Aqui para representar o 10 é um 1 invertido, para representar o 100 é como se fosse um caracol. Os maias têm um sistema diferente, com barra. Também incluíam 0. Alguns sistemas incluíam 0, outros não. Esse aqui que é o mais completo, né? Que basicamente vem do que a gente tem hoje, que é o sistema decimal, que vai do 1 ao 9. E o 0 incluído aqui. Então eu vou dar um exemplo agora de como que a gente constrói nosso sistema de base decimal. Então, por exemplo, aqui no árabe oriental, do indiano, o indiano já parecia muito com o nosso sistema, 1, 2, 3. Nossa escrita é quase igual. Aí vem para o europeu aqui, não lembro se foi os romanos, mas nesse sistema de base decimal já. Então agora vamos entrar na outra parte da teoria. No sistema decimal, nosso sistema decimal ele é posicional. Então nosso sistema decimal ele tem os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. A gente coloca o 0 exatamente depois do 9 para não haver confusão de achar que você pode ou não pode considerar o 0. Para a gente escrever um número, a gente tem a unidade, a dezena e a centena. Um número chamado 320. Na unidade ele tem 0, na dezena ele tem 2, na centena ele tem 3. Então a gente poderia reescrever como 3 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 1 vezes 0. Isso daria 300 mais 20 mais 0, que daria 320. Nosso sistema posicional, em cada uma dessas posições, a gente pode colocar um número de 0 a 9. Por que ele chama decimal? A gente tem quantos números aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que confunde as pessoas é achar que a gente só pode colocar do 1 ao 9. Aí seriam 9 números e não 10. Mas no sistema a gente tem que colocar o 0, porque o 0 também indica algum valor. Aqui, se a gente parar para pensar, a gente não consegue colocar um número maior do que 9 na unidade. Se a gente colocar um número maior do que 9, se a gente quisesse colocar 12 na unidade, não teria como representar aqui nesse 0. A gente teria que representar o 12 como duas unidades e uma dezena. Então o 12 seria 12. Ele é 2, ele é igual a 10 vezes 1, mais 2 vezes 1. Aqui sempre é 10, é a dezena. Aqui sempre é 1. Na verdade eu escrevi ao contrário aqui. Aqui é 1 vezes 2. Então 10 vezes 1 dá uma dezena. Então aqui esse 10, se fosse um 0, representaria uma dezena.
Esse 2 representa 2 unidades. Então é uma unidade vezes o 2. É por isso que em cada um deles, na centena, só pode colocar de 0 a 9. Na dezena só pode colocar de 0 a 9 e na unidade de 0 a 9. Mas aqui, por exemplo, se eu colocar 0 na centena, o número 320 e o número 020, se a centena é zerada, eu posso desconsiderar esse 0. Eu posso escrever somente o 20, porque ele não tem valor de centena nesse caso aqui. Agora a gente vai falar sobre o conjunto dos números na ordem em que eles foram descobertos. O primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais. Foi o conjunto que eu falei para vocês, que é a contagem. Eu estou contando ovelhas, eu estou contando pessoas, eu estou contando saco de semente, espiga de milho. Então a contagem naturalmente veio dessa forma. 1, 2, 3. Existem algumas pessoas que desconsideram que o 0 foi implementado nessa primeira contagem. Dizem que esse 0 só foi implementado quando veio a escrita, para representar números maiores, como 100, 1000, né, como se ele fosse um multiplicador. O segundo conjunto que foi surgir foi o conjunto dos números racionais. O que é um número racional? Número racional são todos os números naturais, inclui o 0, 1, 2 ou 3, mas inclui os números quebrados, os números em frações. Por exemplo, quanto que representa um meio? Um meio é igual a 0,5 em decimal. 3 quartos, quanto que representa 3 quartos? 0. Por que esse conjunto foi criado? Por exemplo, foi se dividir uma barra de ouro de 1 quilo de herança entre 3 filhos, 3 irmãos. A barra de ouro de 1 quilo equivale a 1000 gramas. Como é que você divide 1000, que é um valor inteiro, com 3 pessoas? Cada um dos filhos tinha que receber 1/3. 1/3 mais 1/3 mais 1/3 é igual a 3/3, que é igual a 1, que é o total. 1/3 multiplicado por 1000 gramas, que 1000 gramas é a mesma coisa que 1 quilo, 1000 gramas dividido por 3 é igual a 333,333. Então essa divisão de uma barra de ouro de 1 quilo, ela não é uma divisão de um número exato. Tá vendo que ele tem vírgula? É 333, alguma coisa. Então os números racionais surgiram a partir do momento que precisavam fazer divisões não exatas. Por isso que ele é o segundo conjunto numérico a ser descoberto. O terceiro conjunto numérico a ser descoberto é o conjunto dos números irracionais. O que é o conjunto dos números irracionais? O conjunto dos números irracionais inclui dízimas periódicas, que são os números decimais de fração que não são termináveis. Por exemplo, 1/2 é 0,5. Mas a gente tem decimais que é, por exemplo, 0,055555 infinitamente. Esses são os chamados números de dízima periódica. Algumas frações dão esses números. O π, que é a razão 3,14, tem uma sequência de números infinitos. A raiz de 2. E por que ele foi descoberto? Não sei se essa é a principal função, mas sabemos que para fazer construções a gente precisava saber dessas informações. E como que surge, por exemplo, a raiz de 2? Uma pessoa vai fazer uma escada de tijolos ou uma escada de madeira. Ele está fazendo uma escada de 1 metro por 1 metro. Tá vendo que é uma escada? 1 andar, 2 andar, 3 andar. Por exemplo, uma escada de um palácio. Então, ele tem 1 metro de altura e 1 metro de largura. Essa razão, que é a diagonal dessa escada,
ela é uma razão raiz de 2. Eles encontraram esse número. Ele não é um número inteiro, ele não é um número racional, ele é uma raiz de 2. Ele é um número que ele não tem fim. Se você colocar a raiz de 2 na calculadora, ele tem várias casas decimais e tecnicamente a gente não chega na última casa decimal desse raiz de 2. Esse aqui é um dos motivos pelo qual a gente encontrou os números irracionais, para fazer construções, entre outras coisas. Então ele é o terceiro conjunto numérico que aparece para a gente. Agora o quarto conjunto numérico que aparece para a gente na história da matemática é o número inteiro. O número inteiro ele é quase igual ao número natural. O número natural parte do zero e cresce do 1, 2, 3 até o infinito. O que é o número inteiro? São os números negativos. Por que surge um número negativo? O número negativo surge por causa de cobrar impostos, de comprar e comercializar com pessoas, entre vilas. Por exemplo, eu preciso comprar pão hoje, mas a minha plantação de trigo só posso colher daqui a 2 meses. Então a pessoa vai lá e anota no caderno: você está retirando R$2 de pão hoje, e quando a sua plantação de trigo puder ser colhida, você vai receber o seu dinheiro e vai vir acertar comigo. Então, por exemplo, eu estou colocando -2 hoje, -2 amanhã. Todo dia que você vier comprar pão, estou colocando -2. Em 60 dias, -20, -40, -60, você vai estar devendo -120 de pão para ele. Aí vamos supor que você pegou sua plantação de trigo, vendeu, deu R$1.000, aí você vai lá na vendinha e paga os seus -120 para a pessoa da qual você pegou, comercializou alguma coisa. Tanto para impostos, tanto contra vendas, porque o comércio nessa época era dessa forma. Por exemplo, eu estou comprando uma camisa de couro de um animal que você ainda não matou. Então eu estou te dando dinheiro e você vai caçar o animal e fazer a roupa primeiro. Então tem chance de você não conseguir encontrar o animal. Então, por enquanto, eu te entreguei o dinheiro e você não me ofereceu o produto. É por isso que surgem os números inteiros. Por que a gente conta negativamente? É basicamente por causa do comércio. O último conjunto numérico que veio surgir na história da matemática é o chamado número impossível. Ele também é chamado de número fictício, número imaginário, número complexo. O símbolo dele é esse C aqui, e um dos resultados encontrados era uma raiz quadrada de um número negativo. A gente não consegue determinar a raiz quadrada de um número negativo. Então, o matemático Gauss, em 1831, ele formulou, depois do plano cartesiano de Descartes, é uma forma de calcular esses números. Esses números só foram encontrados porque os matemáticos encontraram coisas que a gente não conseguia descrever na matemática já existente, como cálculo de funções, cálculo de volumes, cálculo de área. Eu queria calcular quanto que cabe numa caixa d'água através de um gráfico. Então foram acabando encontrando esses números de raiz negativa. E para conseguir fazer a matemática calcular esses números, o Gauss, através do plano cartesiano inventado por Descartes, ele fez um plano cartesiano onde uma parte é de número real e a outra parte é de número imaginário. A descrição dele é A mais B vezes I, onde A e B são números reais e I é um número imaginário. Essa parte da matemática é uma parte um pouco mais complexa e não vai cair para boa parte das pessoas que estão estudando. E agora eu vou finalizar colocando a todos os conjuntos e depois vamos partir para o conteúdo de conjuntos numéricos.
onde a gente vai trabalhar apenas as questões de conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos antigamente estava no primeiro capítulo do primeiro ano do ensino médio. Hoje, alguns livros com o novo ensino médio, o primeiro capítulo é vetores. Mas eu vou colocar aqui como conteúdo do primeiro capítulo do ensino médio, primeiro ano. E para concursos, conjuntos numéricos também. O símbolo aqui do conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, que é o todo dos conjuntos que a gente conhece, ele engloba os números naturais, que são os números de 0, 1, 2, 3 até o infinito. O conjunto dos números inteiros, que é o conjunto dos números naturais mais os números negativos. E aqui a gente tem o conjunto dos números racionais, que são as frações, por exemplo, 3/4. Você pode escrever em formato de fração, 3/4, ou em formato decimal. Por exemplo, 1/2, que é uma fração, 1/2, é o mesmo que 0,5 em decimal. Fora desses grupos aqui, a gente tem o grupo dos números irracionais, como raiz de 2, π. E os números reais englobam todos esses números, que é o conjunto dos números reais. Essa tabela você tem que entender os símbolos N, Z, Q, I, R e o nome delas. E eu aconselho a você ter um resumo com essa tabela e o significado de cada palavra, para você começar a consultar nas primeiras questões, para depois que você resolver algumas questões, você adquirir esse conhecimento e não precisar mais consultar ela. Mas não é simples, não é fácil, então tenha um pouco de cuidado. Anota os nomes, números complexos, o símbolo é C. Os números complexos não estão aqui. Deixa eu até colocar aqui em cima